Olá, meus irmãos, meu nome é Daniel Gonçalves, eu estou aqui hoje passeando na fazenda Ouro Verde e eu gostaria de compartilhar uma breve palavra com vocês daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu queria trazer hoje um versículo lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 11, em que Elias tem um encontro com o Senhor enquanto ele estava na caverna, se escondendo, fugindo de Jezabel. Ele tem um encontro com Deus e eu quero contar para vocês um pouquinho a respeito desse encontro. Lá diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E preste atenção, e depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Então, nesse texto a gente vê que veio um terremoto fortíssimo, um vento fortíssimo, que estraçalhou os montes, veio o terremoto, balançou a terra, veio o fogo do céu. Eu imagino, cara, que cena incrível não tenha sido essa, mas o Senhor não estava nem no vento, nem no terremoto, e também não estava no fogo, mas o Senhor estava numa brisa suave. A voz do Senhor veio para Elias com um sussurro, e eu amo essa ideia de uma brisa suave, de um sussurro, porque eu creio, meus irmãos, que o sussurro do Espírito é a maneira como Deus escolheu para Ele se manifestar a nós. Muitas vezes nós temos sede de ouvir a voz de Deus, nós oramos: Deus, fala comigo, se revela a mim, me dá um sinal. Mas a grande verdade é que Deus está sempre falando. A pergunta é: será que nós estamos atentos e estamos ouvindo? Porque para a gente ouvir um sussurro, a gente tem que estar prestando atenção. Então, pensando sobre isso, eu amo essa ideia do sussurro também, porque quando nós pensamos de um sussurro, quando alguém vai sussurrar algo para você, ela chega bem baixinho e ela fala algo. E instantaneamente, quando alguém sussurra algo para você, você faz o quê? Você presta atenção e você se inclina. E para mim, eu acho que o maior desejo de Deus, eu entendo que o maior desejo de Deus, olhando nas Escrituras, é ter comunhão conosco. O homem foi criado para isso. Então, o desejo de Deus ao sussurrar e para falar conosco é que nós possamos nos inclinar a Ele, que a gente possa ouvir a sua voz e chegar mais perto. É por isso que Deus sussurra conosco, porque Ele quer que a gente chegue mais perto dele. Esse é o desejo do nosso Deus. Então, não espere ouvir a voz do Senhor no meio do furacão, no meio de um terremoto ou no meio do fogo. Espere ouvir o Senhor no meio do sussurro. E para completar esse texto, eu quero levar vocês comigo lá para João, no capítulo 10, em que diz assim: Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, meu irmão, Jesus, eu queria te lembrar hoje que Jesus é o seu bom pastor. E como seu bom pastor, o desejo dele é falar com você. Deixa eu te contar uma coisa: você, por mais que Deus use homens, use livros, use tantas outras coisas, a própria natureza para falar conosco, eu queria te lembrar que, cara, você não precisa de um intermediário para ouvir a voz do seu Senhor. Você pode ouvir Jesus simplesmente com a sua Bíblia aberta e com o seu coração aberto. A grande verdade é que muitas vezes nós entramos no nosso lugar secreto, no nosso devocional, nós oramos, nós pedimos, nós agradecemos, a gente fala para Deus as nossas lutas, as nossas aflições, mas e a gente despeja tudo no Senhor, e eu te encorajo a fazer isso, isso é bom, mas muitas vezes a gente faz apenas isso e a gente não para ouvir intencionalmente. A gente não faz perguntas para o Espírito Santo e fica em silêncio para poder ouvir. E muitas vezes
você chega para Deus cheio de questões, despeja um tanto de perguntas para Ele, mas simplesmente não para por alguns instantes para meditar e ouvir a voz do Espírito. Então, esse é o meu encorajamento para você no dia de hoje. Você tem um pastor. E sabe, pensando sobre a maneira como Deus fala conosco, tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos os seus filhos. Eu não sei você, mas quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não recebi um memorando, eu não recebi um e-mail, eu não recebi um SMS dizendo que parabéns, agora você é um filho de Deus. Mas eu recebi sim uma certeza no meu espírito de que eu era filho. Então, se num tópico tão importante como salvação, Deus escolhe falar conosco por meio do nosso espírito, eu queria te deixar bem claro, a maneira como Deus vai falar com você é pelo seu espírito, a voz do Espírito Santo que habita dentro de você. E deixa eu te dar uma dica, essa voz muitas vezes vai se parecer como uma brisa suave, igual essa que está soprando aqui em mim agora, um sussurro. É gentil, mas para aquele que está atento, para aquele que está com os olhos fechados, com os ouvidos abertos, esse sim consegue ouvir a voz do seu pastor. Então eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei se você está num passo verdejante ou num vale da sombra da morte, mas eu sei que o seu bom pastor está com você, porque essa é a promessa dele. E para a gente terminar essa reflexão, eu queria levar vocês para o Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes passagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Meus irmãos, então, para terminar, eu gostaria de orar por você. Jesus, obrigado pela vida dos meus irmãos, Deus, e eu oro, Pai, para que o Senhor possa derramar sobre eles uma graça, Pai, para que eles aprendam a entrar num lugar secreto e ouvir a voz do pastor deles. Não por meio de intermediários, não por meio de pregadores, não por meio de pastores, Jesus, e isso é tudo bênção, Pai, nós agradecemos o Senhor por isso. Mas o desejo do Senhor é que cada um tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. O Senhor morreu para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós e para que nós pudéssemos desfrutar dessa comunhão, Jesus. E comunhão não é apenas Deus falar e orar, mas também é sim sentar na mesa e ouvir aquilo que o Espírito está dizendo. Então, nesse dia, Deus, eu oro, Pai, para que os meus irmãos possam ter ouvidos abertos agora na autoridade do nome de Jesus e olhos abertos, Pai, que eles possam ter ouvidos para ouvir e olhos para ver e que eles possam desfrutar de uma comunhão plena com o Senhor. Que o Senhor possa encher os meus irmãos agora no nome de Jesus e que eles possam ouvir a voz do bom pastor que nunca os deixou e nunca vai os deixar. No nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos. Jesus abençoe.